Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Se tem como a gente estar fora do onde? Essa foi a pergunta que você fez, né? O nosso onde, ele tem duas condições, o nosso onde. Tá? O onde para nós, ele tem duas condições. O onde para nós, ele pode ser o meu onde, ou ele pode ser o onde de Deus. Então tem esses dois onde. Então quando Jesus fala assim, olha, vão na frente e prepara a ceia. Os discípulos perguntam, onde o Senhor quer que a preparemos, ou preparamos? Esse é buscar o onde de Deus. No onde de Deus, nós vamos encontrar tudo preparado. Então, o onde de Deus não é para que a gente faça alguma coisa. O onde de Deus é para que a gente mostre ou revele o que Deus já fez. Esse é o onde de Deus. Então, toda a nossa vida em que nós andamos ou fazemos alguma coisa para nós, tá? para aquilo que seja o nosso onde, o nosso local, o nosso ponto de vista, a nossa intenção, isso aí não é o onde de Deus. Pode não ser o onde de Deus. Eu não vou colocar que não é, porque muitas vezes a sua vontade vai bater com a vontade de Deus também. Mas na maioria das vezes a sua vontade vai ser em desacordo com a vontade de Deus. Mas vai ter vontade sua que vai ser igual à vontade de Deus. Então a gente não pode falar que é toda, tá, irmãos? É algumas. Vou mudar de toda para algumas. Porque a gente às vezes está empolgado aqui na mensagem, a gente fala coisas que depois, quando eu vou rever o vídeo, fala assim, mas não deveria ter falado assim, deveria ter sido assim. Porque nem sempre a minha vontade vai ser a vontade de Deus. A maioria das vezes que eu estiver no meu onde, eu não vou estar no onde de Deus. Vai ser uma minoria que eu vou estar no onde de Deus. Então, para que eu não ande pelas minorias de Deus, mas sim pelas máximas de Deus, eu tenho que estar sempre atento aos onde de Deus. Então, tem que fazer igual o Pedro e o João fizeram. Onde o Senhor quer que nós preparemos? Onde o Senhor quer que seja preparado? Porque já está pronto. Só precisa ir lá preparar, porque já está pronto. Então, tudo isso é uma questão de consciência, conhecimento, entendimento e forma de revelação. Mas nada deve ser por obrigação, irmãos. Nada deve ser por obrigação. Então, quanto na questão agora do amor. O amor, irmãos, ele cabe em qualquer lugar. Tudo tem que ser feito por amor, mas nada por obrigação. Você não tem que ser obrigado a amar ninguém, entendeu? Você não é obrigado a amar ninguém. Mas por que que você vai amar, então? Eu vou amar porque é o que eu sou. Sendo o que eu sou, eu vou amar. Mesmo que não haja nenhuma obrigação sobre mim, eu vou amar. Mesmo que não haja nenhuma obrigação sobre mim, eu vou ser um ponto de Deus onde eu estiver. Então, eu estarei revelando quem eu sou. Então, não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Por isso que as perguntas de Deus que nós falamos no domingo, não sei se todos assistiram aqui o vídeo, é sempre, primeiro, o onde, e a resposta de Deus é sempre um quem. Então, o endereço de Deus para nós não é locais, é sempre pessoas. Então, tudo que Deus tem a nos apresentar são pessoas. O que é o bom de Deus para nós? São pessoas. O que é a riqueza de Deus para mim? Pessoas. Quanto mais pessoas eu estiver envolvido, mais próspero eu sou. Mais riquezas eu compartilho. Então, tudo que Deus ele propõe para nós é sempre o quê? Comunhão, sempre pessoas. Sempre pessoas. Então, quanto mais cresce a humanidade, quanto mais prospera os homens na terra, mais a prosperidade de Deus se revela. Mais cresce a prosperidade de Deus, as condições de Deus. Ah, mas as condições dos homens, irmão Arlindo, são diferentes das condições de Deus. Os homens, eles retêm para eles o que deveria ser um bem comum. Deus não retém para ele. Deus, ele dá o sol para todos,
o vento sopra para todos, a chuva cai para todos, o dia chega para todos, a noite chega para todos, o calor chega para todos, a seca chega para todos, o frio chega para todos, as enchentes chegam para todos, porque Deus não retém nada, Ele não segura nada, tudo é em comum. E nós deveríamos aceitar e viver esses princípios de Deus, né? Porque isso faria de nós pessoas muito reveladoras, pessoas que realmente poderia fazer a diferença em qualquer local, qualquer lugar que nós pudéssemos ir, estar, né? Nós faríamos a diferença. Se nós entendêssemos isso e vivêssemos essa revelação gloriosa da parte de Deus. Então, tudo que vem de Deus, irmãos, é de graça. Então, é isso que a gente tem que perceber. Se tudo que vem de Deus é de graça, Ele vai exigir que eu faça alguma coisa? Olha, eu te dou, mas eu quero que você faça isso. Não, Deus, Ele não é assim. Então, Ele não cobra nada. Deus, Ele não cobra nada. A religião falava que Deus cobrava, os pastores falam que Deus cobra, a Bíblia fala que Deus cobra, mas Deus não cobra nada. Porque Ele é o que Ele é. E entender que Deus é quem Ele é o que vai fazer da minha vida uma vida transformada. Então, Deus, ele cobra a cura que ele dá para as pessoas? Não, a cura é de Deus de graça. Os milagres que Jesus fez, ele cobrou alguma coisa? Não, tudo de graça. Tudo era de graça, né, irmãos? Então, a paz que ele nos entrega, que ele nos proporciona, é uma paz o quê? Gratuita, é de graça. E por que eu tenho que cobrar para levar paz para os outros? Não tenho que cobrar, porque a própria Bíblia fala, olha, de graça vocês receberam. Agora vocês vão cobrar para dar? Então o apóstolo fala, de graça dai, porque Deus ele trabalha com a graça, nada é cobrado. Então vida eterna não é cobrado, a gente sabe disso, né? Nada que vem da parte de Deus é cobrado, tudo de graça. Ele não cobra de ninguém, nada de ninguém. Agora, entender isso que é o X da questão, né, irmãos? Quem está na religião não vai entender. Quem não abriu a mente não vai entender. Pessoas que foram doutrinadas o tempo inteiro, dizendo, olha, Deus cobra isso, Deus está cobrando isso de você, olha que Deus tem uma palavra aqui, que é uma palavra de cobrança, uma palavra de bênção para você, porque você é um escolhido de Deus, então há sobre você uma imposição. Então, tudo é cobrado segundo a religião. Mas por quê, irmãos? Porque a religião é uma mente que traz de Deus para mim ou é uma mente que traz do mundo para mim? Se tem cobrança, não vem de Deus. Ele pode vir de qualquer outra coisa, menos de Deus. Então entenda isso. Se tiver cobrança, não vem de Deus. Tudo que é cobrado pelo mundo. O mundo cobra a paz do mundo. É cobrado. Por exemplo, a alegria. Foi uma falou da boate azul aí, até lembrei da boate azul. Para ir na boate azul, você tem que pagar para ter um momento de alegria. Para ter um momento de êxtase, sei lá, uma bebida, uma droga, um cigarro, você tem que pagar. Tudo que procede do mundo é o quê? É pago. O mundo exige de nós que nós paguemos. Deus não exige que nós paguemos nada. Ah, mas então, se eu não tenho essa obrigação de Deus, eu não vou fazer mais. Por que você não vai fazer mais? Você não vai fazer mais porque você nunca se entendeu como. Você não se entendeu como. Porque se isso muda a tua cabeça ou coloca você de volta nas práticas antigas, é porque você não entendeu. Isso deveria te libertar e não te aprisionar. Então você é livre para escolher entre o sim e o não. Antes eu não era livre para escolher entre o sim e o não. Hoje eu sou livre. Hoje eu posso dizer sim, eu posso dizer não. É o chamado livre-arbítrio que as pessoas falam, né? Cada um escolhe seu caminho, que vai fazer ou não. E aí, mas onde que está a mão de Deus em tudo isso, irmão Orlindo? E não te cobrar nada. Ele te deu o que deu, fez o que fez, preparou o que preparou, abençoou o que tinha que abençoar, e não te cobra mais nada. Ah, mas lá no fundo, lá no final da vida, eu vou ter que dar conta disso para Deus? Não. Você tem que ser, a sua conta com Deus foi no princípio, não vai ser no fim. Ele é o
alfa, e também é o ômega, mas ele é o alfa, não pode esquecer que ele é o alfa. O alfa é o primeiro, ele é a primeira coisa, é a primeira ação. Ele é o primeiro a fazer. Então, se ele cobraria alguma coisa de mim, então ele teria que, nós teríamos que ser cobrados, né? Se ele cobrasse de mim, eu também teria que cobrar. Mas como ele é o primeiro, ele não cobra, ele faz de graça também eu tenho que fazer. Então, ele tem que ser o nosso exemplo. Ele tem que ser o nosso, vamos colocar assim, o nosso fiel. É ele que é o nosso fiel. Então, quando você vai ver o apóstolo Paulo, ele vai citar, tem um versículo que diz assim, olha, porque de graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Pela graça sois salvos por meio da fé. O que é a fé? É uma fidelidade, é você ser o que Deus é, você entender que você é exatamente o que Deus é. Isso é a sua salvação. Você entender que realmente você é igualzinho o que Deus é. Então, o que Deus faz, eu também faço. O que Deus não faz, eu também não faço. O que Deus é, eu também sou. O que Deus não é, eu também não sou. E é isso que é a nossa salvação. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É algo que só Deus pode nos entregar, esse amor, essa completude de vida. Quem quiser falar, pode falar aí. Que erguer a mão, pode falar. Eu quero fazer a pergunta, estava esperando acabar o barulho aqui. O onde, o irmão disse, o onde é preparado por Deus. Como saber se esse onde é preparado por Deus ou esse onde é meu? Agora, se eu, mesmo sendo onde de Deus, alegre, alegre vou, porém nem sempre feliz, né? Sim. Olha, o onde de Deus, irmãos, você descobre através de relacionamentos com Deus. Não tem uma mágica, e não tem uma regra, não tem uma norma, não tem uma fórmula para isso. Como que os discípulos entenderam o onde de Deus? Jesus deu para eles o caminho. Não falou para eles, ó, é assim. Ele falou, o caminho é esse, ó. Vocês vão, entra na cidade. Quando vocês entrarem na cidade, vocês param. Começam a observar as pessoas. Porque o meu onde, ele é sempre uma relação. Ele não é um endereço. O meu onde nunca vai ser um CEP. Ele poderia perguntar para Jesus, onde o senhor quer que nós preparemos? Ó, na casa do fulano, na rua tal, no número tal, ou então você entra na cidade, anda 500 metros para a esquerda, depois você vira naquela rua que vai para a direita, ali no final daquela rua tem ali uma casa amarela, e ali é o lugar. Deus não dá esse tipo de endereço, tá, irmãos? Não é assim que funciona. Deus, ele funciona com relacionamentos. Isso tem que estar na nossa cabeça. Isso tem que ser princípio de vida para nós. Deus funciona com relacionamentos. Ele nos faz impulsionar, ele nos impulsiona sempre para relacionamentos. Se nós não vivermos relacionamentos, nós não vamos experimentar o que é graça de Deus. Não vamos. Mas me relacionar com pessoas que creem da mesma forma que eu, irmão Arlindo, não, irmãos. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Então, existe sempre um onde de Deus e um onde nosso. O onde nosso, muitas vezes, nos coloca como pessoas que estamos agindo para obter, não é? Igual, por exemplo, quando eu falo assim, olha, eu tenho que revelar. Por que você tem que revelar? Você não tem que revelar. Você não é obrigado a fazer isso. Você só revela porque é o que você é. Porque se você não estiver revelando por aquilo que você é, mas por obrigação, então essa revelação não é uma revelação do Espírito de Deus, irmãos, não é. Entendeu? Ah, agora eu conheço o Evangelho Orgânico, eu sou obrigado a revelar porque eu tenho que falar do Evangelho Orgânico. Não, 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 para que está tudo errado. Está tudo fora do eixo. Está tudo fora do Espírito, isso aí. Não é assim que funciona. Deus, ele nunca fez nada para ser visto, para ser reconhecido, irmãos. Ele só faz porque ele é assim. Esse onde de Deus pode ser, por exemplo, dentro de um sistema? Faça essa pergunta aí, irmão Arlindo. Pode ser assim. O onde de Deus não tem limite, irmã Elma.
Dentro do sistema tem algum quem lá dentro? Sim, Onde, muito. então, onde existir um quem pode ser o onde de Deus. O endereço de Deus para nós é sempre os quens. Entendeu? E acontece naturalmente, porque a pergunta que a irmã Cileide fez, assim, eu não entendi muito, não. Porque como que a gente vai saber? É naturalmente? Como que a gente vai saber se esse onde é o nosso ou se é o de Deus? Eu Nós repito a vamos pergunta saber, da irmã irmã, Cileide. tá? Nós vamos saber através de relacionamentos com Deus. A resposta é sempre relacionamentos com Deus. Quanto mais eu entendo o meu relacionamento com Deus, como que eu me relaciono com Deus, mais eu estarei propício a entender qual é o meu onde e qual é o onde de Deus. Não tem uma mágica, tá? Não existe uma mágica. Porque se ele E quando estivesse aqui fisicamente, se ele estivesse aqui fisicamente, nós diríamos para ele, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá hoje? Só que ele não está Uhum. fisicamente. Então eu tenho que entender o que? Olha, eu vou falar com Deus, Pai, o meu desejo hoje é estar diante dos quem o Senhor me proporcionar. Então, por favor, me dê condição de entender onde eu devo estar. É isso que você vai fazer para Deus. E aí você vai Então, é uma perceber. oração, irmão Arlindo. É uma Eu ia oração. perguntar sobre o relacionamento. Como eu consigo ter um relacionamento com Deus? É através da oração? Porque. Não só da oração, né? Mas, olha, Hum, cada mensagem que você ouviu nos últimos anos, cada hum, palavra falada, isso gerou uma comunhão com você e Deus. São ah, essas coisas que são os pontos relacionais que nós temos com Deus. O que nós falamos ontem, não sei se vocês todos ouviram nossa conversa de ontem, mas foi exatamente o relacionamento, os princípios de relacionamento com Deus, relacionais com Deus. Eu usei o texto de Mateus 22 para falar a respeito disso, a partir do versículo 7. Porque isso, para mim, irmãos, é a coisa mais importante que se deve falar, para mim. Se eu fosse julgar uma mensagem como sendo a mensagem mais importante para eu pregar, seria essa mensagem que eu preguei no domingo. Eu sempre insistiria nela, que fala do relacionamento, que fala do onde, diante dos quens e numa mesa com o Senhor. Então, esses são os assuntos preferidos meu. Tá? Eu converso sobre qualquer assunto, mas os preferidos são esses. Esses são os assuntos que realmente eu gosto de falar. E realmente eu me sinto bem falando. Pode falar, Cileide. Eu fiz a pergunta porque muitas vezes a gente mascara o onde de Deus, a gente cria um onde que a gente quer e a gente mascara como se tivesse entendido que esse onde é de Deus. Isso acontece muito. É o onde de Deus, e na verdade é o onde que a gente quer. Exato. Isso acontece muito, irmã. Isso acontece muito. Por isso que o nosso relacionamento com ele vai fazer com que a gente perceba quando o onde é nosso e quando o onde é dele. Porque no onde dele, irmão, se houver qualquer espírito que não seja o dele, não é o onde dele. Se tiver algum interesse por trás, se tiver ali a possibilidade de algum ganho, tá? A possibilidade de alguma coisa favorável, então esquece. Porque dessa forma. Deus ele não trabalha nesse sentido. É um Deus pleno, irmãos, completo. Nosso Pai, ele é bem resolvido. Não tem pendência com ele, não tem mimimi, diz que me diz que. É um Deus bem resolvido. Ele fala: olha, construa a sua casa como um sábio construtor. E como que um sábio construtor constrói? Na facilidade? Não, o sábio construtor, ele constrói onde o terreno já está preparado. Essa é a questão. O tolo constrói igual o sábio constrói. E até mais rápido, né? Até com menos recursos, com menos tempo. Então, se for ver bem, assim, pelos olhos da grande maioria, o tolo é muito mais esperto do que o sábio.
Porque o tolo ele vai gastar menos tempo, menos esforço, menos recurso para construir a mesma casa, talvez, que o sábio está construindo. Só que a única diferença entre os dois é que um escolheu a pedra, porque na pedra está preparado. Na areia, a areia é uma falsa sensação, é algo que aparentemente está ali, mas não é. A areia está, mas não é. Agora a rocha é, entendeu? Ela é o que é. A rocha é aquilo ali. Então essa é a diferença, tá, irmãos? É nesse sentido que nós temos que entender a nossa forma de agir com os demais irmãos. O irmão disse que muitas vezes entender o onde de Deus não é aquilo que muitas vezes não é quando não nos favorece, né? Quando a gente não tem nenhum proveito. Aí me veio Às uma vezes não. dúvida. Ah, tá. Não é às vezes, né? Não, porque me veio uma dúvida. Por exemplo, se eu estou num lugar onde eu estou ganhando para estar ali, ou, por exemplo, eu trabalho no lugar onde eu vou estar fazendo um trabalho social, um exemplo, né? Ajudando pessoas. Só que eu vou receber para fazer aquilo ali, que é o preste, né, a fazer, tá? Porque você vai dedicar seu tempo todo ali, você tem suas necessidades. E aí, irmão? Me explica. Eu explico. Se você for motivada a fazer isso pelo salário no final do mês, então não é o onde de Deus. Se a sua motivação for o salário, olha, eu tô indo, eu não queria ir. Não tem nenhum prazer em ir, não, sabe? É um local que se pudesse, tivesse escolha, eu não iria, mas eu vou porque eu preciso do Isso. dinheiro no final do mês. Então isso não é o onde de Deus. Entendi. Muito bom. Entendeu? Muito boa pergunta. Agora, se a sua motivação for pessoas, provavelmente é o onde de Deus. Muito Hum, provavelmente. Aí as outras coisas vêm por consequência, né? Sim, sim. Entendi. Irmão, onde o abençoador está, as bênçãos correm atrás dele. Entendeu? Ele Olha, não precisa correr atrás de bênção, não. glória a Deus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let